Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje, do nosso livro lindo aqui de leitura, Jesus no Lar, com a explanação da minha mãe, Marinês Lianiva. Vamos lá, bem-vinda, Dinda, minha irmã linda, muito bem-vinda para a nossa live aqui com a nossa mãe maravilhosa, que fará a explanação hoje de Jesus no Lar. Nós estamos já na 13ª mensagem desse maravilhoso livro com conteúdos significativos, bastante profundos, que alimentam a nossa alma, nos auxiliam muito na condução das nossas atitudes, do nosso crescimento. Então sejam muito bem-vindos, vocês que estão aí chegando, aqueles que nos assistirão mais tarde, para essa mensagem, o revolucionário sincero. Então, gente, é mais uma mensagem bastante gratificante e elucidativa. Olha lá, a mamãe já chegou, enviando aqui participação. Maria, que delícia, bem-vinda, meu amor. Saudades da sua presença aqui nas lives. Ai, bem-vinda, mames! Bem-vinda! Hoje nós estamos com a Dinda, com a Maria. Ai, que ótimo! A Maria não estava conseguindo assistir por questões de horário de trabalho, mas hoje ela está aqui conosco. Tá então, ótimo. Seja muito bem-vinda novamente para essas lives Seja bem-vinda, lindas. todos vocês, né? Todos, isso mesmo, mamãe. Já falei um pouquinho aqui desse livro maravilhoso, Jesus no Lar. Oi, Maria, para você também, né? De Chico Xavier, pelo Espírito de Neo Lúcio, que estamos na 13ª mensagem, que é a mensagem O Revolucionário Sincero. Então, mames, que a senhora seja mais uma vez abençoada, protegida, amparada, inspirada, intuída e tudo mais, para que a senhora possa trazer essa contribuição de sempre que a senhora vem oferecendo a todos nós que estamos aqui, né? Todos que estão abrindo a porta dos seus lares para que a gente possa entrar. Tá muito bom. Fique à vontade, mãe. E haja assim, o nosso propósito, né, de estarmos ligados com o alto, para que essa lição de Jesus possa trazer assim algum benefício para o nosso crescimento sobre o revolucionário sincero. É a 13ª lição. Nós já sabemos, né, o que eu vou começar falando, que em casa de Simão Pedro, onde havia encontros com Jesus, os seus apóstolos, os seus seguidores, e que tinham como princípio receberem os ensinamentos dados pelo mestre e explicações diante de colocações feitas pelos presentes, levando a eles sábios esclarecimentos. Então, nesse meio, assim, de conversas, de trocas de opiniões, Judas, um dos apóstolos de Jesus, conversava entusiasmado sobre a irregularidade do modo de governar o povo. Exaltou-se, ficou irritado, e ele então dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém. Jesus estava presente. E muito calmamente o que fez Jesus? Ele foi contar uma história. Então, um rei antigo era considerado cruel pelo seu povo, pelo povo da sua pátria. Era tão intenso esse julgamento que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar a uma rebelião contra, né, esse rei.
Então, que seria-se uma rebelião de grande alcance para tirar o rei do seu trono. O profeta, então, lembrando que era um dos principais profetas desse reino, hein? Era assim, o que era mais assim, bem conceituado. Então, esse profeta duvidava da reclamação tão intensa do povo. Mas, como o povo insistisse nas denúncias contra o rei, ele resolveu ouvir os motivos da queixa. Olha as queixas. Eles diziam que o rei era duro de coração, que ele era mau senhor, que ele perseguia os vassalos, que constantemente ele gritava, se enfurecia propositadamente, tomava pela força o que queria e ainda açoitava todos os seus vassalos. Bom, diante de tanta reclamação, o que fez o profeta? O profeta, que era um dirigente de boa fé, se animou. E ele aceitou a ideia de uma revolução como o único meio natural de resolver as reclamações, de resolver os problemas do povo. Mas para desenvolver esse plano, o que ele fez? Ele articulou-se em silêncio com algumas centenas de companheiros que eram convictos de seus propósitos e que eram muito corajosos. Agora, na véspera de executar esse plano, o que fez esse profeta? Ele tinha muita confiança em Deus, né? Ele tinha muita fé, ele era um homem honesto. Ele subiu, então, no topo de um monte e rogou a assistência divina com tanto fervor, com tanta fé, que foi atendido. Então, chegou lá o recado do céu. E daí foi mandado aqui para a terra um anjo das alturas para conversarem de espírito a espírito. Então, conversaria na realidade esse anjo das alturas com esse profeta, que era um homem correto, bom. Então, olha que, analisando então essa parte aqui, né, nós vamos já ver nessa história de Jesus a importância que ele dá para a oração, feita com fervor e fé. Então, quando nós lemos essas lições de Jesus, nós temos que ficar atentos para encontrar nas entrelinhas muitos ensinamentos. Então, aqui ficou bem claro para nós que aquele que realmente ora com fé, com fervor mesmo, ele é ouvido. É que às vezes nós não podemos ser atendidos. Aí é outro problema. Mas que nós somos ouvidos. E que Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos dar aquilo que for necessário e que for de merecimento no momento. Às vezes nós temos pressa, mas Deus não tem, porque sabe que nós não temos condições de receber aquilo que nós estamos pedindo ainda com muita insistência. Mas o importante é ele conseguiu falar com esse espírito. Olha que maravilha, esse anjo das alturas, né? Então, continuando a nossa história, em conversa, então, à frente desse emissário sublime, o profeta acusou o soberano. Então, ele estava explicando o que tinha acontecido, assegurando quanto sabia das informações transmitidas por ouvir dizer. Então, quando ele começa a contar, então, para esse anjo, né, das alturas, ele suplicava, na realidade, ao espírito das alturas a aprovação celeste do plano da revolta renovadora. Então, ele tinha confiança no discernimento, lógico, na orientação que ele ia receber desse anjo do alto. Então, um emissário sublime
anotou-lhe a sinceridade. Então, ele escutou com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: viverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio. Mas veja a condição: na posição de servo humilde e fiel. Fim desse período de 100 dias, você vai assim, vai voltar aqui que nós vamos conversar, né? Então nós teremos, e olha bem, nós vamos, assim, se você estiver certo do seu propósito, depois dessa convivência de 100 dias, como esse servo humilde, bem simples, você terá, né, todo o nosso apoio. Bom, o principal dos profetas do rei aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Então, olha bem, esse trecho da história, né, contado por Jesus, nos leva a lembrar dos 3 crivos da peneira, que é chamada, inclusive, a peneira da sabedoria. Conta-se que essa ideia das 3 peneiras foi atribuída a Sócrates, que é um filósofo ateniense. Por quê? Porque Sócrates pautava a sua vida sobre 3 pilares: a verdade, a bondade e a necessidade. Então, ele ensinava realmente, né, que quando você fosse contar alguma história, né, se nós já teríamos passado antes por esses 3 crivos. Que 3 crivos seriam? Então, a verdade, a bondade e a necessidade, né? Então, aí, ele diz assim: a primeira peneira é a verdade. Então, o que você quer me contar é verdade? Se ouviu falar, mas não tem certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui. Então, olha que ensinamento. Então, se eu for passar uma coisa para frente, primeiro tem que ter certeza que é verdade. Porque eu ouvi dizer, porque o outro falou. Quer dizer, não tem um ditado popular tão comum: quem conta uma história aumenta sempre um ponto. Então, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Porque a gente sempre põe alguma coisa da gente quando a gente vai transmitir um recado. Aí, então, foi falado assim: caso seja verdade, você já passou pela segunda peneira, que é a bondade? Então, por quê? Então, o que seria essa bondade? Você sabe se isso é uma coisa boa? Se isso ajuda a construir caminhos, a fama de alguém, a posição, ou vai destruir? Bom, se o que quer contar é verdade e assim, uma coisa boa deverá passar pela terceira peneira, que é a necessidade, que ajuda a comunidade, pode melhorar o planeta, melhora a situação financeira do país, melhora o equilíbrio político do país. Bom, se não, então nós temos que tomar cuidado. Se passou pelos 3 crivos da peneira, nós podemos contar, né, para alguém, para passar esse recado que estaria sendo dado desse professor para esse mestre. Tanto eu, o mestre falou, como você, iremos nos beneficiar. Então, se eu me beneficio e o outro também, é porque vai fazer bem para toda a população. Então, caso contrário, enterre. Não leve para frente. É uma lição muito grandiosa, né?
Então, observemos as histórias contadas por Jesus, nos trazendo vários aprendizados, né? Mostra-nos também que nós, outro ensinamento, não devemos estar julgando as pessoas, porque a gente nunca sabe realmente o que aquela pessoa está assim passando, né? Nós temos aqui no Evangelho de Jesus, no capítulo 10, eu estou vendo no Evangelho, a indulgência. Ele fala, então, que a indulgência não vê os defeitos do outro. Ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Então, olha que coisa assim interessante, né? Como um ensinamento de Jesus vai sendo assim entrecortado por várias lições do Evangelho. E nós temos ainda nessa história esse profeta honesto que aceitou essa proposta de passar 100 dias como servidor humilde, como servidor humilde no palácio do rei. Então ele cumpriu a determinação. Então, simples e sincero, dirigiu-se à casa real. Olha o que ele foi fazer. Foi procurar um lugar para trabalhos de limpeza. Então, ele colocou-se na função de apagado servidor a serviço do monarca. Não como um dos principais profetas do reino, mas como humilde trabalhador. Porque o humilde trabalhador, os vassalos, é que recebiam, então, essas ordens diretas do rei, né, que estavam reclamando das atitudes dele. Então, outro ensinamento de Jesus, a humildade. Então, essa lição da humildade é assim, é muito importante, porque ela está no Evangelho, no capítulo 7, nos itens 11 e 12. E o que nos diz essa lição? Diz assim, essa lição de 11 e 12 é o orgulho e a humildade. Mas o que é ser humilde nos olhos de Deus? É exercer a condescendência que requer flexibilidade de caráter, que se acomoda ao gosto e vontade do outro, é ter modéstia, é ter mansidão. E o orgulho? O orgulho é uma chaga, é o terrível adversário da humildade e a fonte de todos os males. A humildade é uma virtude, é um estado da alma, é reconhecer a grandeza de Deus. É a qualidade de quem age com simplicidade. É uma virtude de quem sabe assumir suas, olha que coisa linda, suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. A soberba o que é? É o orgulho, altivez, presunção, exibicionismo. Deus dá ao humilde, olha, ao humilde a honra da vida. Então nós devemos procurar a luz. Se está falando aqui que é tão importante a humildade, nós vamos ter que procurar essa luz maravilhosa, esse caminho que vai nos levar assim à nossa evolução espiritual. E como nós vamos encontrar esse caminho? Como que nós vamos conseguir isso aí? Quando nós procuramos Deus, deve estar dentro de nós. Lembram da centelha divina? Então, ela que deve estar firme, florescendo, desabrochando dentro de nós. Então, se formos verdadeiros cristãos, teremos o reino da verdade, a certeza da bondade de Deus. Como seria maravilhoso se nós tivéssemos essa certeza, essa convicção, porque nós entenderíamos que certas passagens em nossas vidas são necessárias para o nosso aprendizado, para resolvermos dívidas do passado, os nossos erros,
Então é tudo assim necessário. E se nós confiarmos realmente em Deus, nós vamos aceitar isso aí. Como fala o Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Darmos os ensinamentos de Jesus, tanto aqui como lá no céu. Então, na realidade, né, nós dizemos assim, que essa luz que nós devemos assim, procurar para o outro, para, né, para sermos assim possuidores desse reino da verdade, e essa certeza da vontade de Deus, nós conseguimos ser humildes e, portanto, caridosos. Olha como uma coisa leva a outra. Se eu sou humilde, eu sou caridoso, porque eu enxergo o próximo. Veja na indulgência, aqui, né? Quando fala na lição 10 também do Evangelho. E se nós conseguirmos, então, ser humildes, portanto, caridosos também para com o outro, para com o próximo, consequentemente, nós vamos nos nivelar uns aos outros. Então, nós não vamos nos achar mais importantes. Nós ainda vamos, olha que lindo, nos auxiliar mutuamente. Porque no momento que eu estendo a mão, eu posso ter certeza que muitas mãos estão sendo estendidas para mim também. Nós vamos ainda, olha, sermos induzidos ao bem, que é outra coisa tão importante. Né? Então, nós nos tornaremos indulgentes, né? Que quer dizer o quê? Que nós vamos ter maior facilidade de perdoar, que é a fase mais difícil, ou uma das mais difíceis da nossa vida. Então, nós estaremos prontos para ouvir as palavras divinas, por termos os corações mansos e humildes, voltados para o bem, voltados para a caridade, voltados para a fraternidade. No Livro dos Espíritos, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta, todo mundo sabe. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que é uma frase atribuída a Sócrates, né, que ele olhou, e nós já contamos isso, né, que ele viu o escrito, achou maravilhoso e tomou aquilo como rumo para a sua vida, para as suas atividades. Então, é aquela história, né? São os ensinamentos dessa lição. Nós temos que aprender a captar nessas mensagens, dessas histórias que Jesus conta. Então, esse conhece a ti mesmo, na realidade, assim, a chave do nosso progresso individual. Agora, como é que eu vou conseguir isso? Qual o caminho? Como é que eu vou fazer realmente para me conhecer interiormente? Será que tem alguma dica, alguma orientação? Tem sim. E nós já falamos dele também aqui, é o tal do Santo Agostinho. Então, o Santo Agostinho dizia assim, que ao final do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então vamos agora nos interrogar, 2 segundinhos. Fizemos algo contra Deus? Fizemos alguma coisa contra o próximo? E contra nós mesmos? Porque nós fazemos muitas coisas contra nós mesmos, ligados a tudo, a maus pensamentos, a má alimentação, a bebida, a outros vícios. Então, veja lá o nosso equilíbrio, o evangelho. Então, será que nós fizemos alguma coisa contra nós? Nós estamos em paz de consciência?
ou sentimos a necessidade de mudanças por algum comportamento equivocado em nós? Então, são perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. E, veja lá, nós temos que saber se esse julgamento que nós estamos fazendo das nossas atitudes, esse julgamento está sendo justo. Mas como é que eu vou saber também? Tem outra dicasinha aqui, olha. Perguntando como qualificaríamos a nossa ação se praticada por outrem. Então, ó, que lição. Será que se alguém fizesse exatamente o que eu estou fazendo, como é que eu enxergaria isso aí? Né? E ainda perscrutando a nossa consciência. Então, a natureza que nos levou àquilo e que nos levou às nossas atitudes, aos nossos comportamentos. Então, a gente vai percebendo como assim, nos é dado muita ajuda para que a gente realmente assim possa se ajudar, para que nós cresçamos. Tudo isso dentro dessa humildade tão necessária. Porque na realidade, a humildade é a reunião das virtudes todas. Né? Então, vamos fazer uma avaliação sobre nossas ações. Olha que veja. Então, vamos lá. Estou me analisando, estou seguindo essas orientações e anoto. O que eu fiz, por exemplo, que serviu de perda, é soma daquilo que eu fiz errado. O que eu fiz para anotar os lucros é aquilo que eu fiz de bom. E tracemos, então, uma meta, né? Vamos lá, uma meta que eu tenho que traçar. Então, eu fiz muita coisa boa, muita coisa errada. Então, eu vou traçar a meta. Então, eu posso fazer uma proposta. Hoje, não farei tal coisa. Hoje, eu quero fazer tal coisa. Então, não precisa querer consertar todos os efeitos, porque nós não vamos conseguir. Mas vamos pegar de pouquinho. Se a gente pegar de pouquinho, vai ficar um pocão. No final da nossa vida, nós conseguimos já nos melhorar, né? Então, nessa história contada por Jesus, o profeta simples, sincero e honesto, trabalhando como esse servo humilde em serviços de limpeza, ele teve o quê? Maior contato com o rei. Ele pôde seguir seus passos no dia a dia. Então ele começou a observar que esse monarca nunca dispunha de tempo para as menores obrigações relacionadas ao gosto, olha, de viver. Então ele não tinha um horário para ele, para fazer aquilo que ele queria, que ele gostava, que ele aceitava. Levantava-se já rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, atrevidos, desrespeitosos, ousados, gritando, né? Exigindo. E era atormentado por centenas de reclamações, de hora em hora. Nem convivência com seus filhos ele podia ter. Ele era privado dessa ternura dos filhos. E também era privado da companhia da sua esposa. Então, olha que vida particular ele tinha. Além disso, constantemente perdia o equilíbrio da saúde física devido a vários banquetes e cerimônias que tinha que comparecer, porque ele era chamado, ele era convidado, e ainda tinha que ouvir mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Agora, veja como é que ele podia se sentir. Nunca dormia em paz, né? Não se alimentava na hora devida, era desregrada, pois nunca ele comia na hora certa. Então ele tinha que vigiar as suas palavras. Olha, não se sentia livre para dar suas opiniões sobre a vida. Então ele usava de artifícios
que sufocava o seu coração. Deve realmente ser muito difícil, né? Então, o profeta, diante desta intimidade com os afazeres do rei, reconheceu que ele mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso. Nem um momento livre para ligar-se a Deus, para fazer uma prece. Vivia em plena solidão espiritual. Então, esse compromisso assumido pelo profeta honesto, né, com esse emissário sublime, chegou ao fim. Então, acabaram os 100 dias, né, de convivência com o rei. Então, o que fez esse profeta? Logicamente, ele subiu novamente ao morro e pôs-se a orar, né, para receber o emissário sublime, a fim de conversarem. E o que ele foi conversar? Ele foi pedir misericórdia para que esse emissário sublime pudesse interceder em favor deste rei. Conhecendo o seu dia a dia, né, ele se compadecia dele. E ele viu que, sinceramente, a vida que o rei levava era de um escravo mesmo. E lógico que esse anjo sublime escutou isso aí, né? Então, ele pediu, implorou para que os céus ajudassem esse rei. E o que fez, então, esse profeta, que era um homem honesto, era um homem justo? Ele reuniu o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o rei era talvez o homem mais torturado em todo o reino. E diante destas observações, deveriam ter maior entendimento das ações do rei. Então, eles tinham que começar a olhar o rei com outros olhos. E não só olhar com outros olhos, ter que tomar cuidado com os julgamentos, né? Mas que eles, cada um dos habitantes, cada pessoa que formava esse povo, ele tinha, assim, que colaborar. E como é que ele ia colaborar? Com mais trabalho construtivo. Então, em vez de ficar criticando, olhando, falando, que ele se dedicasse ao seu trabalho. Que ele fosse, assim, construtivo na realidade. Então, no lugar que lhes era próprio dentro do país. Então, olha que coisa interessante. Nós sabemos que todos nós temos que desenvolver, assim, as nossas obrigações. É aquela história, né? Se todo mundo fizesse aquilo que é necessário, aquilo que está na programação dele, da vida dele, ele, além de levar o seu trabalho avante com maior eficiência, mais eficaz, ele estaria colaborando com toda a população. Então, é outro ensinamento mais, assim, muito, né, interessante. Então, nós sabemos aqui que esse trabalho seria mais construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país. E não ficar querendo uma revolução, a tão suspirada insubmissão. Então, com isso, facilitaria o trabalho do rei, tão escravizado, tão, assim, desditoso. Então, ele poderia cumprir a elevada missão de dirigir seu país, de dirigir o seu povo, sem desastres, sem perturbações. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Então, Judas, o apóstolo, ouvindo a história contada por Jesus, ele ficou meio desapontado, né? Porque ele
estava achando que tinha que ter a tal revolução lá em Jerusalém. E parecia ensaiar alguma ponderação, meio desrespeitosa. Mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entender o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Então, é uma coisa muito linda, né? Você vê esse ensinamento de Jesus, a disciplina. Então, é uma coisa que tem que estar ligada a todos nós. Nós temos que ter esse compromisso. E para nós encerrarmos, tem uma mensagem da Joana de Ângeles. Não deixe que alguém saia do seu lado sem levar algo de bom. Joana de Ângeles. Esse ensinamento eu acho de uma profundidade assim. Quer dizer, mãe, repete porque sumiu a sua voz. Tá, então, essa da Joana de Ângeles. Ela diz assim, não deixe que alguém saia do seu lado sem levar algo de bom. Ficou claro agora? Então, Joana de Ângeles. Então, agora, olha esse ensinamento dela. Para que a gente consiga isso, nós temos que ser humildes. Nós temos que ser responsáveis. Nós temos que ser amorosos. Nós temos que ver o próximo como nosso irmão. Isso aqui, na realidade, assim, serve para envolver todos os ensinamentos que nós estamos tendo acesso. Então, olha, se eu estiver perto de alguém, se eu tiver a preocupação de deixar algo de bom, eu vou tomar conta das minhas palavras, das minhas ações, dos meus exemplos, dos meus palpites, das minhas opiniões. Eu vou enxergar o próximo como meu irmão. Então, esse ensinamento da Joana de Ângeles é muito lindo. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa continuar nos envolvendo, assim, nos trazendo na realidade essa possibilidade do crescimento interior. E isso vai depender de cada um de nós. É só seguirmos Deus, nosso Pai. E aproveitar e estudar o Evangelho de Jesus, que é o caminho que nos leva a Ele. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Maravilhosa lição, né, mãe? A Dinda aplaudindo. Mãe, a gente esteve aqui na companhia maravilhosa da Dinda, da Maria, do Beto Zanin, da Claudinice, do Nivaldo, da Selma, da Lorete, da Ruth, que aqui está conosco. E essa lição, assim, ela traz, né, um conteúdo maravilhoso de vida. É uma atitude acertada de vida. É viver na humildade, é aprender a não julgar, mas olhar para o outro com os olhos do coração, os olhos de um irmão. O irmão é caminho. E como a senhora bem colocou no início, o nosso Pai, ele nos auxilia através da nossa própria colaboração, da nossa própria contribuição uns com os outros. Assim nós vamos sendo tocados, intuídos, e nós teremos maiores condições de perceber e sentir, né, a presença de Deus e a possibilidade de sermos contribuição na vida do outro com muito respeito, com muito carinho, e que a gente saiba, né, mãe, fazer essa avaliação, assim como Sócrates,
que tinha aquela frase do Templo de Delfos, conheça a ti mesmo, ele tomou como filosofia de vida, e aí vem maravilhosamente, lindamente, Santo Agostinho dizendo para a gente fazer uma avaliação diária, né, das nossas, vamos dizer assim, virtudes, das nossas mazelas, para que a gente tenha, assim, chance e oportunidade de correção E e crescer. melhoramentos. É isso mesmo. Olha lá. E na sabedoria, a frase de Joana de Ângeles, é isso aí. É isso mesmo. Essa frase de Joana de Ângeles, ela é realmente maravilhosa, profunda, e a gente deveria até fazer um post-it, pregar na nossa casa, na nossa cabeceira, e também torná-la nossa filosofia de vida, para que a gente saiba o quão importante é a nossa comunicação uns com os outros, a cada momento, dentro dos nossos lares, também durante uma visita de amigos, nos nossos locais de trabalho, numa ligação que nós recebemos, às vezes no comércio, quando a gente sai para comprar alguma coisa, e nós nos deparamos com um vendedor, às vezes na condição de vendedor de um produto. Então, que a gente saiba realmente olhar para esse ensinamento de Joana de Ângeles e tomar essa atitude de deixar sempre algo de bom com as pessoas. É isso mesmo. Bem-vindo, Gurgel, meu querido, muito bem-vindo. Mãe, gratidão imensa por mais essa lição maravilhosa desse livro lindo, Jesus no Lar. Na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente para mais um ensinamento, mais um crescimento. Então, a proposta vamos crescer juntos, unidos, num só coro, num só coração, numa só voz de amor. Que o amor seja o nosso guia. Gratidão, mames, gratidão a todos vocês que estiveram conosco, com essa contribuição linda de estarem aqui presentes. Gratidão àqueles que ainda estarão aqui, né, mãe, assistindo essa live, como as demais. Lembrando que ficará gravada aqui no IGTV e também no meu canal do YouTube, Luiz Helena Lianeiva. Mãe, beijo no seu coração, meu amor. Te amo. Mando um beijo para o papai, para o Celo, que está aí também. E até a nossa próxima live, nosso próximo encontro, que será a 14ª mensagem do livro Jesus no Lar. Grande beijo, pessoal, para vocês todos. Um beijo para todos. Muita alegria estar com vocês.